A paz, Senhor, soberano Deus e eterno Pai. Senhor, em tua presença, Senhor Deus, ó Pai, nós clamamos a ti, Senhor Deus, ó Pai, a tua misericórdia, a tua presença no nosso meio, Pai. Revela, Senhor Deus, ó Pai, a tua vontade, a tua palavra a nós, Senhor Deus, segundo a tua vontade, o teu querer, Pai. Senhor, que nós possamos nos despertar através dessa leitura, Senhor, com entendimento, Senhor Deus, ó Pai, que há em Cristo Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos desde já, Senhor, por cada aluno, Senhor Deus, ó Pai, da EPOAD, Senhor, que se faça presente, Senhor Deus, ó Pai, aqui no nosso meio, Senhor, através dessa live, que seja para a glória do teu santo nome, meu Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Já estamos lá. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Irei dar continuidade no capítulo 2, as ofertas de alimentos. E quando alguma pessoa oferecerá oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. 2. E atará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. 3. E o que sobrar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é. Das ofertas queimadas ao Senhor, 4. E quando ofereceres oferta de manjares cozido no forno, será de bolo sem fermento de flor de farinha, amassado com azeite, e coscorões sem fermento, untadas com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares cozido na assadeira, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. 6. Em pedaços a partirá e sobre ela deitarás azeites. Ofertas é de manjares. 7. E se tua oferta for oferta de manjares de frigideira, far-se-á-se da flor de farinha com azeite. 8. Então trarás a oferta de manjares, que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual levará ao altar. 9. E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares como memorial e queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. 10. E o que sobrar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é. Das ofertas queimadas ao Senhor. 11. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. 12. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. 13. E todas as tuas ofertas dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares e o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. 14. E se fizeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerá como oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostada ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. 15. E sobre ela deitará azeite e porás ela incenso. Oferta é de manjares. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite, com todo o seu incenso. Ofertas queimadas é ao Senhor. Amém? A paz do Senhor a todos. Continuação, capítulo 3, versículo 1. Título: Os sacrifícios de paz ou das graças. Primeiro, e se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem manchas diante do Senhor. 2.
e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em roda. 3. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. 4. Então ambos, os rins e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirará. 5. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que está sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. 6. E se a sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem mancha oferecerá. 7. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. 8. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. 9. Então, do sacrifício pacífico, oferecerá ao Senhor, por oferta queimada, a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. 10. Como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. 11. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, manjar de oferta queimada ao Senhor. 12. Mas se a sua oferta for uma cabra perante o Senhor, a oferecerá. 13. E porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar em redor. 14. Depois oferecerá dela sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a frissura e toda a gordura que está sobre a frissura. 15. Como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. 16. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada, de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. 17. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor a todos. Vou ler 4. O sacrifício pelos pecados dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. 2. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles. 3. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado, que cometeu um novilho sem defeito, por expiação do pecado. 4. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. 5. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. 6. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário.
7. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, que está na tenda da congregação. Todo o restante do sangue do novilho derramará a base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. 8. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. 9. E os 2 rins, bem como a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-lo-á. 10. Como se tirar do bolo do sacrifício, o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. 11. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, com sua cabeça e as suas pernas, as suas entranhas e o seu esteco. 12. Enfim, o novilho todo levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza, se queimará. O sacrifício pelos pecados do povo. 13. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e o erro for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, forem culpados. 14. E quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. 15. E os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. 16. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. 17. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. 18. E aquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor. Não na tenda da congregação, porém, todo o restante do sangue derramará a base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. 19. E tirará dele toda a sua gordura e queimará lá sobre o altar. 20. E fará este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim o sacerdote por eles for propiciação, e lhe será perdoado o pecado. 21. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, e expiação do pecado da congregação. O sacrifício pelos pecados de um príncipe. 22. Quando o príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado. 23. Ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito. 24. E porá sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. 25. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará a base do altar do holocausto. 26. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado, e lhe será perdoado. O sacrifício pelos pecados de qualquer pessoa. 27.
E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não deve fazer, e assim for culpada. 28. Ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu. 29. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e degolará no lugar do holocausto. 30. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. 31. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela e se-lhe-á perdoado o pecado. 32. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará. 33. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e o degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. 34. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. 35. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. Então o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Amém? Deus abençoe. Amém, Pai do Senhor. Continuando a leitura em Levítico 5. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, seja de animal do rebanho, seja de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. 3. Se alguém tocar impureza humana ou qualquer coisa que o torne impuro sem ter consequência disso, será culpado quando o souber. 4. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, será culpado quando o souber. 5. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em quem pecou. 6. E pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. E em favor do culpado, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. 7. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. 8. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave, sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. 9. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado, e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. E é oferta pelo pecado. 10. O sacerdote, então, oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor do culpado pelo pecado cometido, e ele será perdoado. 11. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. 12. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado.
13. Assim o sacerdote fará propiciação em favor do culpado por qualquer desses pecados cometidos, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal, a oferta pela culpa. 14. O Senhor disse a Moisés. 15. Quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário como oferta pela culpa. 16. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará um quinto do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação pelo culpado com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. 17. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. 18. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado, como oferta pela culpa. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor do pecado do culpado pelo erro, que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. 19. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Amém. Paz do Senhor Jesus. Irmão, se falhar aí é porque minha internet acabou, que eu estou aqui na mãe, só no dados móveis. Levítico capítulo 6. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou o roubou, ou o que teve violentamente ao seu próximo, ou o que achou perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo. Olha só, gente, o que a gente achar que é perdido, tem que devolver. 5. Ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia de sua expiação. 6. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito de rebanho, conforme a tua estimação. Para expiação da culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. A lei do holocausto. 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. 10. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. 11. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A lei da oferta de alimentos, versículo 14. E esta é a lei da oferta de alimentos.
Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar, e dela tomará um punhado da flor de farinha, da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimentos. Então o acenderá sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. 16. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. 17. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. 18. Todo o homem entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Todo o que as tocar será santo. A oferta na consagração de sacerdote, versículo 19. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de alimentos. E a outra de alimentos contínuo, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. 21. Numa caçoula se fará com azeite, cozida e trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerá em cheiro suave ao Senhor. 22. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo, por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. 23. Assim toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. A lei da expiação do pecado, versículo 24. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, 25, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. 26, o sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. 27, tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se o seu sangue for aspergido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. 29. Todo homem entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. 30. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário. No fogo será queimada. Amém. Paz do Senhor, sou eu, irmão Guto. É isso? Só um momento, por favor. Um segundo. Irmão Guto, eu acho que ela não vai conseguir, tá? Eu acho que ela não vai conseguir entrar hoje, irmão. Capítulo Levítico, né? Paz do Senhor, irmãos, perdoe-me, porque hoje eu estou fora do meu lugar. Capítulo 7, a lei da expiação da culpa. Versículo 1. E esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é. 2. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a expiação da culpa, e o sangue se espargirá sobre o altar em redor. 3. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura. 4. Desculpa. 4. Também ambos os rins e a gordura que neles há,
que está sobre as tripas, sobre o fígado com os rins se tirará. 5. E o sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, expiação da culpa. Deve ser a tosse, irmão. Tá me ouvindo? Posso continuar? Amém. Então, versículo 8, dando continuidade. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer. 9. Como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se prepara, na sertã e na caçoula, será do sacerdote que a oferece. 10. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão. É queda de energia, irmão. E os. Posso continuar? 10. Parou? Vou ter que voltar para o 10, é isso? Tá. Verso 10, versículo 10. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. A lei do sacrifício da paz. Versículo 11. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. 12. Se o oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. 13. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. 14. E de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. 15. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. 16. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá. Coisa abominável será, e se a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. 19. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá. Com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo comerá dela. 20. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundície, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. 21. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos.
Deus proíbe o comer a gordura e o sangue. Versículo 22. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, 23. Fala aos filhos de Israel, dizendo, nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. 24. Porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado, para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comereis. 25. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada dos seus povos. 26. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. 27. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada de seus povos. A porção dos sacerdotes. Versículo 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, 29. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. 30. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo, por oferta movida perante o Senhor. 31. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. 32. Também a espádua direita dareis ao sacerdote, por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. 33. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura que terá a espádua direita por sua porção. 34. Porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. 35. Esta é a porção de Arão, e a porção dos seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. 36. E o que o Senhor ordenou que se lhe desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. 37. Esta é a lei do holocausto, e da oferta de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações, e do sacrifício pacífico. 38. Que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Amém. Glória a Deus. Amém, Pai do Senhor, é que eu estava almoçando. Agora que eu estava almoçando. Perdão, mas eu estava ouvindo. Só não lembro qual que foi o 4, não é isso? É, que eu perdi o capítulo. Conversa. É o 8 agora que eu vou ler? Então eu perdi tudo isso. Tá de olho no peixe, eu. Misericórdia. 8. A consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 2. Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. 3.
e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. 4. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. 5. Então disse Moisés à congregação: isto é, o que o Senhor ordenou que se fizesse. 6. Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os levou com água. 7. Ele vestiu a túnica e cingiu com o cinto e pôs sobre ele o manto. Também sobre ele o éfode. E cingiu com o cinto, lavrando do éfode, e apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. 10. Então Moisés tomou o azeite de unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, o santificou. 11. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. 12. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para santificá-lo. 13. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. 14. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. 15. E o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor e espiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. 16. Depois tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado, e os 2 rins e a sua gordura. E Moisés o queimou sobre o altar. 17. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne, e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. 18. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. 19. E o degolou. E Moisés espargiu sangue sobre o altar em redor. 20. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. 21. Porém a fressura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto cheiro suave. Uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. 22. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. 23. E o degolou, e Moisés tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também, 24. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs aquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar, em redor. 25. E tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a gordura, e
e a espádua direita. Também, 26, também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou o bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. 27. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. 28. Depois Moisés tomou das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. E estas foram uma oferta da consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. 29. E tomou Moisés o peito e moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. 30. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes de seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. 31. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comei com pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. 32. Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. 33. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. 34. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse para fazer expiação por vós. 35. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor para que não morrais, porque assim me foi ordenado. 36. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Pai Senhor, Levítico capítulo 9. Início do ministério sacerdotal. 1. Ora o dia 8º, Moisés chamou Arão e seus filhos e o ancião de Israel. 2. E disse a Arão: toma um bezerro, tenro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece os perante ao Senhor. 3. E falarás ao filho de Israel, dizendo: tomai um bode para oferta pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. 4. Também um boi e um carneiro para ofertas pacíficas, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de cereais, amassadas com azeite. Porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. 5. Então trouxeram até a entrada de tendas da revelação, o que Moisés ordenará, e chegou-se a toda a congregação, e ficou de pé diante do Senhor. 6. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. 7. Depois disse Arão: chega-te ao altar e apresenta a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Também apresenta a oferta do povo e faze a expiação por ele,
como ordenou o Senhor. 8. Arão, pois, chegou-se ao altar e imolou o bezerro, que era a sua própria oferta pelo pecado. 9. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar e derramou sobre o sangue à base do altar. 10. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado, tirados da oferta pelo pecado, queimou-o sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. 11. E queimou ao fogo fora do arraial e a carne e o couro. 12. Deus imolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue e ele o espargiu sobre o altar em redor. 13. Também lhe entregaram o holocausto, pedaço por pedaço, e a cabeça, e eles o queimou sobre o altar. 14. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. 15. Então apresentou a oferta do povo, e tomando o bode, que era a oferta pelo pecado do povo, imolou-o e ofereceu pelo pecado, como fizera com o primeiro. 16. Apresentou também o holocausto, e o ofereceu segundo a ordenança. 17. E apresentou a oferta de cereais, e tomando dela um punhado, queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. 18. Imolou também o boi e o carneiro em sacrifício de oferta pacífica pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que lhe espargiu sobre o altar em redor. 19. Como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, e o que cobre a fessura e os rins, e o redenho do fígado. 20. E puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. 21. Mas os peitos e a coxa direita ofereceu os arãs por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. 22. Depois Arão, levantando as mãos para o povo, os abençoou e desceu, tendo acabado de oferecer a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. 23. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. 24. E último, pois saiu o fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Pai Senhor, amém. A paz do Senhor, o Andrei está ali construindo ali um muro, aí não vai poder fazer a leitura, mas o Devani vai fazer aqui. Cadê? Aqui, ó, 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles o fogo, e puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, porque ele não ordenará, o que não ordenará, né? Então saiu fogo diante do Senhor, e o consumiu, e morreram perante ao Senhor. Aí, versículo 3, disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei e santificado naquele que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Versículo 4. Moisés chamou a Misael e Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai, tirai vossos irmãos diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos as suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Versículo 6. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos:
Eleazar, Itamar, não descobrireis as vossas cabeças, e nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, não morras, né? Nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, todas as casas de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Versículo 7. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. No versículo 8. Falou o Senhor a Arão, dizendo, 8 e 9, né? Vinho ou bebida, forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrarde na tenda da congregação, para que não morras. O estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Versículo 10. Para fazer diferença entre os santos e os profanos, entre o imundo e o limpo. Versículo 11. E para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem dados, e os estatutos que o Senhor lhe tem falado pela mão de Moisés. O versículo 12 diz assim, a lei acerca das coisas santas. E disse Moisés a Arão e a Eleazar, ao Temar, seu filho, que lhe ficaram tomes a oferta de manjares restante da oferta que queimadas ao Senhor. E comei as 100 leveduras junto ao altar. Porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, o comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Versículo 14. Também o perfeito da oferta, do movimento, é a espada da oferta alçada. Comereis em lugar limpo, e tu e teus filhos e as tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e toda porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Versículo 15. E a espada da oferta alçada e os peitos da oferta do movimento trarão com a oferta queimadas, de vergonha, de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor. O que será? Porque o estatuto perpétuo para ti, para teus filhos, contigo, como o Senhor tem ordenado. Versículo 16. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado, portanto indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de que Arão ficaram dizendo. No versículo 17. Por que não comeste a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é o Senhor, e a deu a vós. Por que levasseis a iniquidade da congregação para fazer expiação por eles diante do Senhor? Versículo 18, aliás. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente havieis a comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Versículo 19. Então disse Arão a Moisés, eis aqui hoje, meu filho, ofereceram a sua oferta pela expiação de pecado e os seus holocaustos perante o Senhor. E todas as coisas que me sucederam, se eu hoje tivesse comigo a oferta pela expiação do pecado,
Seria, pois, aceito os olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isso, Arão foi aceito aos seus olhos. Assim termina. Amém. A paz, irmãos. Capítulo 11. Os animais que se devem comer e os que se não devem comer. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Versículo 3. Tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e remói entre os animais, aquilo comereis. 4. Destes, porém, não comereis, dos que remoem ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. 5. E o coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. Estão me escutando? Amém. 6. E a lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. 8. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos será imundos. 9. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. 10. Mas tudo que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas, e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. 11. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. 12. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. 13. E das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o cambrantoço, o chofrango. 14. E o milhano e o abutre segundo a sua espécie. 15. Todo o corvo segundo a sua espécie. 16. O avestruz e o mocho e o cuco e o gavião segundo a sua espécie. 17. E o bufo e o corvo marinho e a coruja. 18. E a gralha e o cisne e o pelicano. 19. E a cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. 20. Todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. 21. Mas isto comereis de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. 22. Deles comereis estes: o gafanhoto, segundo a sua espécie, e o solham, segundo a sua espécie, e o argol, segundo a sua espécie, e o ragabe, segundo a sua espécie. 23. E todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. 24. E por estes seres imundos, qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. 25. Qualquer que levar os seus cadáveres, lavará os seus vestidos, e será imundo até a tarde. 26. Todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não divide em duas, e tudo que não remói, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles, será imundo. 27. E tudo que anda sobre as suas patas, todo animal que anda a 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres, será imundo até a tarde. 28. E o que levar os seus cadáveres, lavará os seus vestidos,
e será imundo até a tarde, e eles vos serão por imundos. 29. Este também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha e o rato e o gágado, segundo as suas espécies. 30. E o ouriço cacheiro e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a toupeira. 31. Estes vos serão por imundo entre todo réptil. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. 32. E tudo aquele sobre o que deles cair alguma coisa, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou vestido, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água, será imundo até a tarde, depois será limpo. 33. E todo vaso de barro, e que cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. 34. Todo manjar que se come, sobre o que vier tal água, será imundo, e toda bebida que se bebe em todo vaso será imunda. 35. E aquilo sobre o que cair alguma coisa de seu corpo morto será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são, portanto, vos serão por imundos. 36. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. 37. E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. 38. Mas se for deitada água sobre a semente, e se dos cadáveres cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. 39. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. 40. E quem comer do seu cadáver lavará os seus vestidos e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto lavará os seus vestidos e será imundo até a tarde. 41. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. 42. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés, entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. 43. Não façais as vossas almas abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem nele vos contamineis, para não serdes imundos por eles. 44. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. 45. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, para que sejais santos, porque eu sou santo. 46. Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda alma que se arrasta sobre a terra. 47. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Amém. Paz do Senhor. São 12. Capítulo 12, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como no dia da separação de sua enfermidade será imunda. 3. E no dia 8º você circuncidará ao menino e a carne do seu prepúcio. 4.
Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpra os dias de sua purificação. 5. Mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. 6. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. 7. Ao qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiação, e será limpa do fluxo de seu sangue. Esta é a lei da que dá à luz varão ou fêmea. 8. Mas se sua mão não alcançar, assais para um cordeiro. Então tomará 2 rolas e 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote, ele fará propiação e será limpa. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Levítico capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: 2. O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou mancha branca, que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou um de seus filhos, os sacerdotes. 3. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, e praga de lepra, o sacerdote o examinará e declarar por imundo. Mas se a mancha na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, se o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E aos 5, e ao 7º dia, o sacerdote examinará se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga na pele se não estendeu. Então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. 6. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez, se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu. Então o sacerdote o declarará limpo, e um tumor, então lavará suas vestes e será limpo. Mas se o tumor na pele se estender grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. 8. E o sacerdote o examinará. Eis que se o tumor na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo, é lepra. 9. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. 10. E o sacerdote o examinará, e eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo em branco, e houver carne viva na inchação. 11. Lepra entranhada e na pele da sua carne, portanto o sacerdote o declarará por imundo, não o encerrará, porque é imundo. E se a lepra, 12, se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem praga,
desde a sua cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote. 13. Então o sacerdote examinará, e se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está. 14. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. 15. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo. A carne é imunda, é lepra. 16. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote. E este o examinará, e se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Limpo está. 18. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera, sará. 19. E em lugar do tumor vier inchação branca ou em pula branca, tirando a vermelho, tornar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e se ela parecer mais funda o que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará por imundo. Praga de lepra é, pelo tumor que brotou. 21. E o sacerdote vendo-a, se nela não houver pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote encerrará por 7 dias. 22. Se ela grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarar por imundo, praga é. Mas se a mancha parar no seu lugar, não se estendeu inflamando do tumor, e o sacerdote, pois, o declarar por limpo. 24. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empolar branca, tirando o vermelho ou branco. E o sacerdote vendo, e se o pelo na mancha se tornou branco e ela parecer mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, e é praga de lepra. 26. Mas se o sacerdote vendo, e se na mancha não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. 27. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará por imundo. É praga de lepra. 28. Mas se a mancha parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher inchação de queimadura, portanto, o sacerdote o declarará por limpo, porque inflamação é da queimadura. 29. E quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, 30. E o sacerdote examinando a chaga, e se ela parecer mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino a nela, o sacerdote o declarará por imundo, e lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e se ela não parecer mais funda do que a pele, e nela não houver preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga e tinha por 7 dias. 32. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia. Se a tinha não se tiver estendido e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele. 33. Então se raspará, mas não raspará a tinha,
E o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. 34. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e se a tinha se houver estendido na pele e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará por limpo, ele levará suas vestes e será limpo. 35. Mas se a tinha, depois de sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, 36. Então o sacerdote examinará, e se a tinha se tiver estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, ao seu ver, parou e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está, portanto, o sacerdote o declarar por limpo. 38. E quando o homem ou a mulher tiverem manchas brancas na pele, na sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele da sua carne aparecer manchas recolhidas, brancas, impingens branca e que floresceu na pele, limpa está. 40. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. 41. E se lhe cair o cabelo na frente da cabeça, meio calvo, e limpo está. 41. E se cair o cabelo da frente da cabeça, meio calvo, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, é lepra, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. 43. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando o vermelho, como parece a lepra na pele da carne. 44. Leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo. Na sua cabeça tem a praga. 45. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será coberta. Ele cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. 46. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo, imundo está. Habitará só, a sua habitação será fora do arraial. 47. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã ou em roupa de linho. 48. Ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles. 49. E a praga na roupa ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, e por isso se mostrará ao sacerdote. 50. E o sacerdote examinará a praga e encerrará aquilo que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia, e se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imundo está. 52. Por isso se queimará aquela roupa ou fio urdido, ou fio tecido de lã ou de linho, ou de qualquer obra de peles em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. 53. Mas o sacerdote, vendo que a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo no qual havia praga e encerrará, segunda vez por 7 dias. 55.
E o sacerdote, examinando a praga depois que for lavada, se ela não mudou o seu aspecto, nem se estendeu, imundo está. Com fogo o queimarás, praga penetrante, e seja por dentro ou por fora. 56. Mas se o sacerdote verificar que a praga se tem recolhido depois de lavada, então rasgará da veste ou da pele ou do fio urdido ou tecido. 57. E se ainda aparecer na veste ou no fio urdido ou tecido ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, com fogo queimará aquilo em que há a praga. 58. Mas veste ou fio urdido ou tecido ou qualquer coisa de peles que lavares e de que a praga se retirará, se lavará segunda vez e será limpa. 59. Esta é a lei da praga da lepra na veste de lã ou de linho, ou de fio urdido, ou tecido de qualquer coisa de peles para declarar limpa ou para declarar imundo. Amém. Paz, Senhor Jesus, irmãos. Amém? Estão me ouvindo? Amém. A lei acerca do leproso depois de sarado. Disse o Senhor a Moisés: essa será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga de lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de purificar, 2 aves limpas, e pau de sebro, e estofo de carmesim, e sopo. Mandará também o sacerdote que molhe uma ave no vaso de barro sobre as águas correntes. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo de carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água limpa e será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, raspará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, irmãos, 10. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 13 dízimas de uma efa de flor de farinha, para oferta de manjares, amassada com azeite, separadamente 1 cestário de azeite. 11. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. 12. Tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. 13. Então imolará o cordeiro no lugar em que se mola a oferta pelo pecado e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa, como a oferta pelo pecado, são para o sacerdote. São coisas santíssimas. 14. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. 15. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. 16. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite
aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. 17. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. 18. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. 19. Então, o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois, imolará o holocausto. 20. E o oferecerá com oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. 21. Se for pobre e suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida, para fazer a expiação por ele, e a dízima de uma efa de flor de farinha amassada com azeite, para ofertas de manjares, e um cestário de azeite. 22. 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. 23. Ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. 24. O Senhor tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite os moverá por oferta movida perante o Senhor. 25. Então o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa e tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. 26. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda. 27. E com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. 28. Porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. 29. O restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. 30. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. 31. Será um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, a oferta de manjares, e assim o sacerdote fará a expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. 32. Esta é a lei daquele quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o devido para a sua purificação. A lei acerca da lepra numa casa. 33. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. 34. Quando entrardes na terra de Canaã, e vos darei por possessão, eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão. 35. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como uma praga em minha casa. 36. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venham para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. 37. E examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas, e parecem mais fundas que a parede. 38. Então o sacerdote sairá da casa e cerrará por 7 dias. 39. Ao 7º dia voltará o sacerdote a examinar. Ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga estendeu nas paredes da casa. 40. Ele ordenará que arranquem as pedras que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. 41. E fará raspar a casa por dentro, ao redor,
E o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. 42. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. 43. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancada as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, 44. Então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga estiver estendida na casa, há nela lepra maligna, esta imunda. Está imunda. 45. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. 46. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada será imundo até a tarde. 47. Também o que se deitar na casa lavará as suas vestes, e quem nela comer lavará as suas vestes. 48. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando se a praga na casa não se estiver estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará limpa, porque a praga está curada. 49. Para purificar a casa, tomará 2 aves, e o pau de cedro, estofo de carmesim e sopo. 50. E molará uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. 51. Tomará o pau de cedro e o isopo e o estofo de carmesim e a ave viva e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes aspergirá a casa 7 vezes. 52. Assim, purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com água viva, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o estofo carmesim. 53. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim, fará expiação pela casa e será limpa. 54. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra, e detinha 55, e da lepra das vestes e das casas. 56, e da inchação, e da pústula, e das manchas lustrosas. 57, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Amém, Jesus. Agradeço em nome de Jesus a oportunidade. Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmão. Levítico de número 15 tem como título Imundícia do Homem e da Mulher. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: 2. Falai aos filhos de Israel e dizer-lhe: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo, e a sua carne vaza o seu fluxo. Ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Versículo 4. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. Versículo 5. E qualquer que tocar a sua cama, lavará os seus vestidos, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Versículo 6. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, o que tem o fluxo, lavará os seus vestidos, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Versículo 7. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará os seus vestidos, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Versículo 8. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este os seus vestidos, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. 9. Também toda a cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Versículo 10. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que lavará os seus vestidos, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Versículo 11.
Também todo aquele em quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará os seus vestidos, se banhará em água e será imundo até a tarde. Versículo 12. E o vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. 13. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará os seus vestidos, e banhará a sua carne em águas vivas, e serás limpo. Versículo 14. E ao dia 8º tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, e verá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. Versículo 15. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Versículo 16. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imunda até a tarde. Versículo 17. Também todo vestido e toda a pele em que houver semente da cópula se lavará com água e serão imundos até a tarde. 18. E também a mulher com quem o homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. E qualquer que a tocar será imunda até a tarde. Versículo 20. E tudo aquilo que sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. 21. E quando que tocar a sua cama, lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde. 22. E quando que tocar alguma coisa sobre o que ela se estivesse sentado, lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde. 23. Se também alguma coisa estiver sobre a cama, ou sobre o vaso em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imunda até a tarde. 24. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre o que se deitar será imunda. 25. Também a mulher, quando manar o fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como no dia da sua separação. 26. Toda a cama sobre que se deitar, todos os dias o seu fluxo, selhar como a cama da sua separação, e toda coisa sobre a que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. Versículo 27. E qualquer que a tocar será imundo, portanto lavará os seus vestidos e se banhará com água e será imundo até a tarde. 28. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. 29. E ao 8º dia tomará 2 rolas, 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da congregação. 30. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Versículo 31. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. 32. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele quem sai a semente da cópula, e que fica por ela imundo. 33. Como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor. É o 16, né?
O dia da expiação. O Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto um novilho para ofertar pelo pecado, e um carneiro pelo holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada. Terás a calça de linho sobre a pele, cinge-se com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará dos bodes para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação, por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da consagração, da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Arão fará chegar o novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa imolará o novilho de sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem de incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e, com o dedo, o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o dedo. O sacrifício pelo povo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergir-lo-á no propiciatório, e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa de impureza dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da consagração, que está com eles no meio de suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar para fazer a propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá
com o dedo 7 vezes sobre o altar e purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá as ambas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todo o seu pecado, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solidária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo com água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do seu povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode a emissário levará as suas vestes, banhará o seu corpo em águas, e depois entrará no arraial. Mas o novinho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. Porém, as suas peles e suas carnes e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar, levará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. A festa anual das expiações. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra farei, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso, solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, e estatuto perpétuo. Quando for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará exposição havendo postos as vestes de linho e veste santa. Fará expiação pelo santuário e pela tenda da congregação, e pelo altar também. A fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenará a Moisés. Amém. Ai, meu Deus. Ai, ai, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua presença, Pai, primeiramente te pedir perdão pelas minhas falhas, pois o Senhor sabe que sou carne, e venho te pedir que o Senhor venha estar abençoando a cada um que faz parte desse projeto, o Senhor venha estar dando livramento a cada um, abençoando cada um, Pai, livrando e guardando de todo mal. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe cada irmão.